Meus queridos amigos e amigas, Shalom, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Neste dia 8 de dezembro, nós celebramos a solenidade, a grandiosa solenidade da Imaculada Conceição de Maria, da Imaculada Conceição da Virgem Santíssima. Maria concebida no ventre, no seio de sua mãe, sem a mancha do pecado original. Isto a Igreja crê, ensina e prega, que Maria foi concebida no seio de sua mãe sem a mancha do pecado, escolhida por Deus desde o ventre materno para ser a mãe de nosso Salvador Jesus. Essa solenidade que é celebrada desde o século XI está inserida neste contexto do tempo do Advento e do Natal, unindo então a nossa esperança, ou unida na nossa esperança celebrativa da vinda gloriosa de Jesus. Enquanto nós nos preparamos para o Natal que está chegando e nos preparamos também, meditamos sobre a vinda gloriosa, sobre o retorno glorioso de Jesus, cabe também o nosso louvor à Mãe de Deus. É um período, então, propício, como disse o Papa Paulo VI, para que a gente considere como um tempo particularmente oportuno para um culto agradável a Deus, cultuando a Mãe do Senhor Jesus. Escolhida por Deus e preparada desde sempre para ser a Mãe do Salvador. De fato, nós rezamos no prefácio da oração eucarística na missa nesse dia da seguinte forma: a fim de preparar para vosso filho mãe que fosse digna dele, ó Senhor, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original. A fim de preparar para o vosso filho mãe que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Nela, em Maria, nos destes as primícias da Igreja, que é a esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Maria, puríssima, puríssima, na verdade, devia ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha que tira os nossos pecados. Puríssima deveria ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira os nossos pecados. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa, ela intervém, ela intercede constantemente em favor de vosso povo. Ela intervém, ela intercede a Deus constantemente por nós, o povo de Deus. O Evangelho na missa de hoje é do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 ao versículo 38, o anúncio do anjo Gabriel a Maria a respeito do nascimento de Jesus. Diz assim o Evangelho: quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O anjo então disse: não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, então, perguntou ao anjo:
como acontecerá isso se não conheço homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, é claro que esse trecho é um trecho de caráter cristológico, primeiramente cristológico, mas aqui também há um conteúdo mariológico. Claro, é o anúncio da vinda de Jesus, que seria concebido e foi concebido no seio de Maria sempre virgem. O nome do menino é Jesus, que Deus salva. Mas aqui é dito que ele vai ser santo e será chamado Filho de Deus. O anjo ainda dá alguns sinais para que Maria deixasse de lado aquela perturbação inicial. Isabel, tua parenta, também concebeu já na velhice, porque para Deus nada é impossível. Aquela que era considerada estéril concebeu na velhice. Olha, e claro que Isabel certamente teve relações com seu esposo Zacarias, mas aqui, com relação a Isabel, a grandiosidade, o extraordinário está em engravidar-se sendo estéril e, além de ser estéril, já está na idade de idosa, já está na velhice. Maria é uma mocinha, uma jovenzinha, que encontrou graça diante de Deus. Alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Tu estás cheia de graça. Ora, Deus é a própria graça. Olha a maravilha dessa saudação. Deus é a própria graça. Alegra-te, Maria, cheia de Deus. Tu foste escolhida para ser a mãe do Salvador. O poder de Deus te cobrirá com a sua sombra. O Espírito Santo virá a ti. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Darás a ele o nome de Jesus e ele será chamado Santo. Ele será chamado Filho de Deus. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Será um rei, é descendente de Davi, pois Maria era esposa de José. E José era da descendência de Davi. Assim Lucas insere Jesus na descendência de Davi e, portanto, será reconhecido pelos seus discípulos como o Messias davídico, mesmo tendo nascido sem a participação do sexo masculino. Mas ele é inserido legalmente, conforme a lei judaica, na descendência de Davi, pela adoção de José. Mas o fato aqui que Maria concebe à luz ou pela força do Espírito Santo. Ela ficou perturbada sem entender, mas como era pessoa de fé, logo entende e aceita o extraordinário na sua vida e faz adesão. Pede uma explicação que lhe é concedida. É a sombra de Deus, o poder de Deus que te cobrirá com a sua sombra. É o Espírito Santo
o Espírito Santo que descerá sobre ti e você vai ficar grávida e dará à luz um filho que será chamado de Jesus, Filho do Altíssimo, Filho de Deus e Santo, o Salvador, o Messias prometido. Qual é a resposta de Maria? Eis aqui a serva do Senhor. Ressaltando então 2 pontos. A saudação do anjo, a saudação angélica do anjo a Maria. Salve, ó cheia de graça. Ave cheia de graça, Maria cheia de Deus, salve. E eis aqui a serva do Senhor. Aderiu, fez adesão ao projeto de Deus, com humildade. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Acreditou na palavra de Deus que o anjo lhe transmitiu. Foi uma vida de sim, do princípio até o fim. Por isso, deve pelas gerações ser chamada de bem-aventurada, como ela cantará depois na sua visita a Isabel. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Ela é bendita, ela é santa, ela é bem-aventurada, é modelo de discípula, é modelo de cristã, porque é modelo de quem crê em Deus, de quem espera em Deus, de quem confia em Deus e de quem age conforme aquilo que Deus lhe disse. Viveu conforme aquilo que Deus lhe preparou, conforme a vontade de Deus, dizendo sim. E pelo seu sim, nasceu Jesus, nasceu o Salvador. Que nós também nessa solenidade da Imaculada Conceição de Maria, aprendamos com o sim de Maria, para que sejamos também cheios de graça, cheios de Deus e levemos uma vida de agraciados. E que possa, pela nossa vida também, Deus nos fazer instrumentos e assim também como Maria ser colaboradores de Deus na difusão da salvação. Deus salvou por sua conta, por sua força, Deus salvou o mundo. Mas Deus quis e Deus quer contar com a nossa colaboração, com a nossa ajuda, mesmo fraca e limitada, na divulgação da palavra de Jesus, na divulgação do seu Evangelho. Maria é humana como nós. Disse sim. Se Maria é humana e se santificou, é sinal de que nós também podemos, desde que nos abramos à graça de Deus, como Maria se abriu sempre, desde sempre, à graça de Deus. Ora, mas ela foi escolhida por Deus desde o ventre materno e nasceu sem mancha do pecado. Meu caro e minha cara irmã, nós também fomos escolhidos por Deus desde sempre. É claro que nós não nascemos sem a mancha do pecado. Nós não fomos concebidos sem o pecado original. Não nascemos sem o pecado original. Isso é especialidade, isso é especial para Maria. Mas nós também fomos escolhidos por Deus desde sempre. Por isso nós nascemos. Nascer não é uma loteria, na sorte. Deus nos quis. E Deus quer, e Deus nos chama pelo batismo a estar com Ele também. E sendo batizados, agraciados por Deus pelo Espírito Santo do batismo, somos convidados também a viver como cristãos, a viver a missão de cristãos neste mundo, como Maria viveu, sendo servos de Deus, servindo nossos irmãos e testemunhando a salvação de Deus mundo afora. Que a Virgem da Conceição, que a Imaculada Conceição de Maria, interceda a Deus por nós. Ela, puríssima na verdade, verdadeiramente pura, nos faça ou peça a Deus que nos purifique do pecado, que perdoe os nossos pecados e nos ajude a ser, de fato, cristãos fiéis ao projeto de Jesus. Neste instante, peço pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, que abençoe você, a sua família, todos os seus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus e bendita seja Maria Santíssima. Amém. Fiquem em paz.
e um grande abraço.